Muito bom dia para você que está com a gente aqui no nosso programa Pão da Palavra desta segunda-feira, hoje dia 8 de junho de 2020, segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Bom, vamos então fazer uma oração para que possamos começar o nosso programa, para que possamos fazer a reflexão da Palavra de Deus. Nós estamos unidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar com o Salmo 1, que é um salmo que inspira também o texto do Evangelho de hoje. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham nem secam. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perece. Este é o Salmo 1 e nós pedimos também a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, então, nós vamos hoje fazer a leitura do Evangelho desta segunda-feira, que é o capítulo 5 de São Mateus, versículos de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar, e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, que será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, nós temos, minha gente, portanto, hoje, nesta segunda-feira, este belíssimo evangelho, conhecidíssimo, essa perícope muito famosa para todos nós, que são as bem-aventuranças. Quem é que nunca ouviu falar, que cristão, que católico, que nunca ouviu falar das bem-aventuranças? Pois bem, hoje nós vamos então compreender um pouco mais a fundo de que se tratam as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que estão, como nós dissemos, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Mas para a gente entender o contexto das bem-aventuranças, eu gostaria de fazer uma pequena introdução com vocês sobre o Evangelho de Mateus, porque pelas próximas 11 semanas nós vamos
ler e meditar na liturgia 11 semanas, até a 21ª semana do tempo comum. Nós estamos na 10ª, até a 21ª semana, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus. Então vale a pena a gente se familiarizar, para aqueles que ainda não estão familiarizados com o Evangelho de Mateus, vale a pena. Eu acho que é muito pertinente a gente fazer esta introdução, ainda que seja um pouco técnica e que fique um pouco cansativa, mas eu acho que aí vai servir como um alicerce para todas as reflexões, para todos os programas daqui para frente, não é? O Evangelho, além do que também nos domingos, como nós estamos no ano A, este será o ano de São Mateus aos domingos. Então, o Evangelho de São Mateus, primeira coisa que a gente precisa compreender, ele vai ser escrito para cristãos provenientes do judaísmo. Então, aqueles que se converteram do judaísmo ao cristianismo, que estão vivendo nas comunidades da Palestina, comunidades que estão sob o domínio do Império Romano. E nós sabemos que dos anos 66 ao ano 70 depois de Cristo, o Império Romano destruiu Jerusalém, o Império Romano destruiu o templo, e aí por volta dos anos 80, os judeus, principalmente o grupo dos fariseus, começaram a planejar uma reconstrução do judaísmo. Começaram a promover esta reconstrução. E nós sabemos que o judaísmo ele tinha vários grupos. Ele tinha os fariseus, os saduceus, os zelotas, também os escribas, e tinha esse grupo de cristãos também que estava por lá. E quando os fariseus promoveram e planejaram esta reconstrução do judaísmo, eles planejaram esta reconstrução de uma forma unificada, de maneira uniforme, um só calendário, uma só liturgia. E os cristãos não quiseram fazer parte disso, porque os cristãos já estavam seguindo o modelo de Jesus, apesar de ainda estarem ligados ao judaísmo. E então há este rompimento e esta perseguição, digamos assim. Os judeus passam a perseguir o grupo dos cristãos. E é neste contexto de perseguição que o Evangelho de Mateus é escrito para esta comunidade de cristãos vindos do judaísmo que estavam sendo perseguidos por conta disso. Então, o evangelista vai escrever para manter esta comunidade fiel, para manter esta comunidade motivada no seguimento de Jesus Cristo. Então, este é o grande ponto do Evangelho de São Mateus. E com isso, Mateus vai fazer esta catequese para dizer para aquela comunidade de cristãos vindos do judaísmo: olha, não se importem se eles os perseguirem, não fiquem com este peso na consciência, não deixem se perder as heranças religiosas que vocês receberam de Israel, aquilo que vocês receberam dos vossos pais. Essas tradições religiosas, elas são verdadeiras, elas são honestas. Porém, vai dizer Mateus, Jesus é aquele que dá pleno cumprimento, é aquele que realiza essas promessas feitas por Deus no Antigo Testamento, feitas por Deus aos nossos pais, feitas por Deus a Abraão, feitas por Deus a Moisés, feitas por Deus aos nossos antepassados. Então é isso que Mateus vai tentar transmitir à sua comunidade, para que essas comunidades permanecessem fiéis, mas ao mesmo tempo que elas pudessem entender que tudo aquilo que o Antigo Testamento estava dizendo, que tudo aquilo que era ensinado no Antigo Testamento, que era anunciado no Antigo Testamento, tudo aquilo seria cumprido plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Que Jesus
não só cumpriria, mas levaria aquilo tudo à plenitude. Então, o Evangelho de Mateus vai apresentar para a comunidade que a busca do reino de Deus, que a justiça transmitida por Jesus são superiores àquele legalismo que era pregado pelos fariseus. E é justamente isso que Mateus vai querer passar para a sua comunidade. Por isso que no Evangelho de Mateus vai aparecer Jesus dizendo: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para dar pleno cumprimento à lei. Eu vim para fazer com que vocês vivam a lei no espírito da lei. Porque não é o que importa da lei, não é o texto, mas é aquilo que vai transformar a forma de viver das pessoas. Por isso que Jesus fala assim: olha, a lei diz, não matarás. Eu, porém, digo, aquele que ofende o seu irmão está matando. A lei diz, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Pensar numa outra mulher, apenas pensar, já está cometendo adultério contra a sua esposa. Então, Jesus vai levar a lei para um cumprimento honesto. Jesus, ele não vai deixar limitar a lei nas rubricas, como a gente pode dizer, na casca da lei, apenas num preceito. Não, a lei não é preceito. A lei, ela precisa ser colocada naquilo que há mais pura verdade, naquilo que vem do coração e aquilo que vai servir para a vida das pessoas. Para vocês entenderem de uma forma bem simples a diferença da lei pregada pelos fariseus para a lei que Jesus vem trazer. Por exemplo, os fariseus, trazendo bem para o hoje, a gente tem o preceito de guardar o domingo, o preceito da missa dominical. Este é o preceito. A gente deve ir à missa todo domingo. Agora, se a missa não produzir o fruto em nós, se a gente esteve lá só de corpo presente, se a gente não viveu aquela Eucaristia, se a gente não traz aquela Eucaristia para a vida, a gente só está cumprindo um preceito, mas aquilo não tem espírito nenhum. Então, para aquela lei ser verdadeira, para aquela lei ter efeito, ela precisa se concretizar na vida. E é isso que Mateus, no seu evangelho, vai colocar para a comunidade. É isso que Jesus vem ensinar no evangelho, precisa ser levada à sua plenitude, que a lei precisa ser vivida no seu espírito. Então, Mateus, meus irmãos, ele vai pegar elementos do judaísmo, elementos da religiosidade, da tradição religiosa de Israel, e vai trazer para o seu evangelho, para que aquelas comunidades cristãs originadas no judaísmo possam se enxergar ali naqueles escritos, naqueles ensinamentos. E aí eles possam pensar, puxa, isso faz sentido, aquilo que nós aprendemos está agora aqui em Jesus. Né? Então é isso que vai acontecer. E de tal modo, o evangelista, o autor do Evangelho de Mateus, ele é muito sábio, ele vai construir o seu texto de uma forma belíssima. O Evangelho de Mateus, ele é muito bonito, a estética dele é lindíssima. Por quê? Porque Mateus, ele vai, por exemplo, olha a estrutura que Mateus faz o seu evangelho, que ele constrói o seu evangelho. Vocês sabem, a lei mosaica, a Torá, a lei de Moisés, ela está contida nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Aquilo que a gente conhece como Pentateuco: Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio. Estes são os 5 livros da lei, o Pentateuco, a Torá. Pois muito bem, Mateus, ele vai construir o seu evangelho em 5 sermões de Jesus. 5 sermões de Jesus. Por quê? São sermões como da mesma forma que a lei antiga está contida
em 5 livros no Antigo Testamento. Mateus constrói o seu evangelho em 5 grandes sermões de Jesus para dizer que a nova lei, a lei dada pelo novo Moisés, ela está construída em 5 sermões de Jesus. Porque Mateus vai apresentar Jesus para a comunidade como sendo o novo Moisés. Na verdade, como sendo o Moisés verdadeiro, que vem trazer para o povo a verdadeira lei. A nova lei é a verdadeira lei. Então, Mateus coloca esses 5 discursos de Jesus. Esse que nós estamos começando a ler hoje, que é o Sermão da Montanha. Então, o primeiro sermão de Mateus é o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Então, nos próximos dias nós vamos ler todo esse Sermão da Montanha. Depois nós temos o Sermão missionário. O terceiro sermão é o Sermão das Parábolas do Reino. O quarto sermão é o sermão da vida em comunidade. E o quinto sermão é o sermão da nova vida, da plenitude do reino de Deus. E se nós formos pegar essa estrutura, nós vamos ver que o primeiro sermão, que é o sermão do início do reino, ele está ligado ao quinto sermão. Olha que bonita essa estrutura. Então, o início do reino, a plenitude do reino. O segundo e o quarto sermões também estão relacionados, porque a missão da igreja, a missão, como a gente diz, para fora dos muros da comunidade, e o quarto sermão, que é a igreja construída em comunidades. E aí o miolo destes sermões de Jesus no Evangelho de Mateus é o terceiro sermão, que é o sermão das parábolas do reino de Deus, porque as parábolas são a chave para a gente entender o reino de Deus, que é o tema tão presente no evangelista Mateus. E aí, estes 5 sermões, eles são intercalados por 5 narrativas, por aí atitudes, acontecimentos, milagres envolvendo a vida de Jesus, né? Então nós temos esta dinâmica. Eu acho que esta estrutura é importante a gente compreender para que a gente possa entender o que é que acontece no Evangelho de Mateus e o que é que Mateus quer transmitir. A gente está tendo muitas interrupções devido à internet. Se vocês puderem dar um feedback, se a gente pode tocar assim, eu acho que é a melhor forma. Acho que não está comprometendo, né, a nossa explanação. Espero que não. Vocês podem deixar nos comentários o feedback. Eu acho que né, o público pelo menos está se mantendo. Acho que a gente consegue continuar. Mas, então, o importante nós vamos ver é isso, que o Evangelho de Mateus, portanto, ele mostra Jesus como sendo aquele que dá a nova lei. Jesus, então, ele é aquele que vem como sendo o novo Moisés. Isso é importante. E o evangelista ele vai mostrar para a sua comunidade que eles não precisam romper, com o judaísmo. Que eles precisam colocar e reler o judaísmo a partir dos ensinamentos de Jesus. Que esta é a chave para entender, portanto, e para descobrir o sentido pleno do que é o judaísmo, do que é o Antigo Testamento, porque Jesus, eu repito, é aquele que vem dar o sentido pleno para as revelações, para a lei que foi dada lá por Moisés. Muito bem, aí, minha gente, nós entramos então na perícope de hoje, feita esta introdução sobre o Evangelho de Mateus, essa breve introdução. O Evangelho de Mateus teria muita coisa para a gente falar, poderíamos ficar aqui horas falando de Mateus, mas feita esta introdução, a gente aí consegue mergulhar na perícope das bem-aventuranças. Pois bem,
falamos que Jesus é o novo Moisés, que é esta imagem que Mateus quer transmitir. Por isso, o versículo 1 deste capítulo 5 de São Mateus, olha só que bonito e que interessante. Ele é todo simbólico. Diz o Evangelho: vendo Jesus as multidões, ele subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus. Então vejam, Jesus subiu a montanha. Se a gente for no livro do Êxodo, no capítulo 19, olha só que interessante. O Êxodo vai dizer: no terceiro mês depois da saída do país do Egito, naquele dia, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai. Partiram de Rafidim e chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto. Israel acampou lá diante da montanha. Então Moisés subiu a Deus, e da montanha o Senhor o chamou e lhe disse: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos israelitas. Vocês conseguem perceber então a semelhança que há entre esta passagem do Êxodo, quando Moisés sobe na montanha para falar com Deus e lá receber a aliança, as leis. Da mesma forma que Mateus coloca Jesus no alto da montanha para lá ensinar o povo a nova lei. Então há este paralelo, isto é proposital. Tanto que no Evangelho de Mateus esta montanha não é identificada. Ninguém sabe que montanha é esta que Mateus coloca Jesus. Ninguém sabe onde ela fica, qual é aquela montanha. Porque esta montanha não é uma localização geográfica. Esta montanha não é um lugar geográfico, não é um lugar que a gente escala. Esta montanha é um lugar teológico. Esta montanha é onde Deus se revela. Esta montanha é onde Deus vai dar a nova lei. E no Evangelho de Mateus, sempre quando Jesus vai ter algo importante para fazer, ele vai à montanha. O início da sua vida pública, ele passa 40 dias no deserto, ele sobe, ele é levado para um lugar alto, para uma montanha. Ele se transfigura diante dos discípulos no alto da montanha. Ele sobe a montanha para rezar ao Pai. Depois da sua ressurreição, ele aparece aos discípulos no alto da montanha e envia os discípulos em missão. Então, sempre no Evangelho de Mateus, quando Jesus vai ter algo importante, ou quando ele vai ter um encontro com o Pai, ou quando ele vai ensinar, ou quando ele vai enviar em missão, Mateus coloca Jesus no alto da montanha para mostrar que ele é o novo Moisés e que da mesma forma que Deus se revelava a Moisés no Antigo Testamento, para Jesus ele se revela no alto de uma montanha. Eu lembro que meu professor de Bíblia, de Evangelhos Sinóticos, ele era uma figura muito engraçada, ele para imitar e para fazer que a gente lembre bem que o Jesus do Evangelho de Mateus é o novo Moisés, ele subia em cima da mesa, né, para interpretar Jesus dando o sermão, né, da montanha. Mas é muito então interessante a gente pegar estes aspectos que Jesus ele está na montanha e da montanha ele se senta para ensinar. Então ele senta, quando Jesus senta, veja, a montanha é a cátedra onde Jesus, o mestre, vai ensinar a sua comunidade, onde ele vai dar a nova lei, os novos mandamentos à sua comunidade. Veja, então as bem-aventuranças são essa nova lei dada por Jesus. Mas aqui é importante uma coisa, as bem-aventuranças não são um rompimento com a lei antiga, minha gente. Mas as bem-aventuranças são um aprofundamento daquela lei dada por Moisés. Então as bem-aventuranças a gente pode compreender também que são uma carta magna, digamos assim, do Evangelho de Mateus.
o Sermão da Montanha. E as bem-aventuranças, o que elas são? Elas são promessas de felicidade. Olha, nós vivemos num mundo num tempo difícil, né? Quantas pessoas angustiadas nesse momento? Eu sempre gosto de trazer a reflexão para este momento que estamos vivendo, esse momento atual. Esse momento, às vezes, que a gente não tem muita esperança, esse momento que, às vezes, a gente tem dúvidas, crises de fé. Às vezes, a gente não consegue ver um horizonte. Mas as bem-aventuranças, elas vêm nos colocar nesta nova perspectiva, neste caminho de felicidade. As bem-aventuranças, ao contrário dos 10 mandamentos, né? Diferente dos 10 mandamentos, onde havia restrições, não faça isso, não faça aquilo, não mate, não cometa adultério, não levante falso testemunho. As bem-aventuranças, elas são positivas. Elas são positivas. Elas nos garantem um projeto de felicidade. Por isso que eu comecei o programa rezando com o Salmo 1. Felizes os que buscam o Senhor e trilham seus caminhos. Porque esta, minha gente, é a promessa de Jesus com as bem-aventuranças. Felizes os que que buscam o Senhor. Felizes os que trilham. As bem-aventuranças são isso. São promessas de felicidade buscando o caminho do Senhor. Jesus, nas bem-aventuranças, ele nos mostra este caminho para a felicidade. É isso que ele diz. São 8 felicidades que a gente pode encontrar. Felizes os pobres no espírito, felizes os mansos, felizes os que choram, felizes os que têm fome e sede de justiça. Mas veja, é uma felicidade diferente da felicidade do mundo. As bem-aventuranças, meus irmãos, para o mundo, elas são um escândalo, como a cruz de Jesus era um escândalo para o mundo. Porque o mundo jamais vai entender as bem-aventuranças. O mundo jamais vai entender como é possível um pobre ser feliz. O mundo jamais vai entender como alguém que chora pode ser feliz. A chave de leitura, meus amigos, para a gente compreender o que é que Jesus promete com esta felicidade, a chave de leitura para a gente entender esta promessa de felicidade de Jesus é a gente abrir o horizonte e entender que a felicidade que Jesus está prometendo não é uma felicidade intimista, não é uma felicidade para mim individualmente. Mas a felicidade prometida nas bem-aventuranças, ela é uma felicidade que só vai ter sentido quando ela for compartilhada com os irmãos, quando ela for compartilhada com o próximo, como nós refletimos na quinta-feira sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. As bem-aventuranças são esse código de moral que Jesus dá à sua comunidade, a nós cristãos, este código de conduta, esta constituição, digamos assim, não há Constituição Federal. Pois bem, as bem-aventuranças são a constituição que Jesus dá aos cristãos. Ele nos ensina como viver. Então a promessa de felicidade das bem-aventuranças, ela vai ser uma promessa, ela só vai ser cumprida quando ela for partilhada com os outros. Então, felizes os pobres no espírito. E aqui a gente precisa entender, há muito questionamento, há muita discussão. Se quando Jesus fala felizes os pobres em espíritos, ele está falando do pobre em dinheiro, né, daquele que é pobre de dinheiro, ou se ele está dizendo do pobre no sentido mais amplo. Veja, São Lucas, quando cita as bem-aventuranças, São Lucas também tem as bem-aventuranças, mas em São Lucas ele é bem restrito, ele diz, felizes os pobres. Felizes os pobres. Então São Lucas ele está dizendo do pobre de dinheiro.
do pobre material. E veja uma outra diferença, São Lucas coloca Jesus numa planície, não coloca Jesus numa montanha. Daí, mais uma vez, que a montanha ela não é um lugar geográfico, mas é um lugar teológico. Agora, Mateus coloca felizes os pobres em espírito. É, num primeiro momento, o pobre material, aquele que não tem dinheiro, aquele que é lá oprimido, mas ele amplia. Os pobres em espírito são todos aqueles que vivem na humildade. O que é o pobre em espírito, minha gente? O pobre em espírito é aquele que coloca o seu jeito de ser simples, na humildade, como Jesus foi. Jesus dizia, o Filho do Homem não tem um lugar para deitar a sua cabeça. O Filho do Homem não tem. O Filho do Homem é o Deus, que sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer, de São Paulo. Então, é este rebaixamento. O pobre em espírito é aquele que sabe que a riqueza material, ela não importa para o reino de Deus. O pobre em espírito é aquele que sabe que se ele não estiver em comunhão com os irmãos, que se ele não tiver a sua vida olhando para os irmãos e sentindo com os irmãos, ele não vai ser feliz. É neste sentido que eu digo que a felicidade das bem-aventuranças, ela jamais vai ser uma felicidade egoísta, ela vai ser uma felicidade compartilhada. E é aí que Jesus diz, bem-aventurados os que choram, felizes os que choram. Como é possível alguém que chora ser feliz? Nós vivemos num mundo da depressão, que a depressão é a doença do século. Como pode a gente, quem tem pessoas que sofrem depressão em casa, entre os amigos, a gente sabe a tristeza que é. Como pode então Jesus dizer felizes os que choram? Mas o choro que Jesus aqui coloca como bem-aventurado, não é este choro simplesmente de uma emoção, mas é aquele que é capaz de chorar pela dor do seu irmão. É aquele que é capaz de sentir a dor do seu irmão que está sofrendo. É aquele que neste tempo da pandemia é capaz de se colocar no lugar do irmão, daqueles que estão perdendo, por exemplo, daqueles que não estão podendo enterrar os seus mortos neste momento. É se colocar, é se compadecer. É nesta mesma esteira que entra felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. A palavra misericórdia, misere, miséria, corde, coração. Então é aquele que coloca o seu coração na miséria, na fragilidade do irmão, e que é capaz de sentir ali a dor do seu irmão e de sofrer junto. Então, este é feliz para Deus, porque este vai alcançar misericórdia. Este que consegue abrir o seu olhar, aquele que consegue não ficar de cabeça baixa, olhando para o seu umbigo, ou de frente ao espelho, olhando para si próprio, mas aquele que consegue levantar a cabeça e olhar ao redor, para ver o que é que o seu irmão está precisando. Este é feliz. Este recebe a promessa que Jesus vai dar aqui nas bem-aventuranças. E ele vai dizer, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, Jesus promete o reino dos céus já começando agora. Veja a diferença. Na primeira bem-aventurança e na oitava, Jesus diz, porque deles é o reino dos céus. Veja, Jesus já garante que o reino já é algo presente. Já nas outras 6 bem-aventuranças, ele já diz no futuro, porque eles serão consolados, porque eles herdarão a terra, porque serão saciados. Mas para os pobres em espírito, Jesus diz, porque deles é
o reino dos céus. Então, quando a gente expande a nossa visão, quando a gente se coloca no lugar dos nossos irmãos, aí nós já temos o reino começando aqui. Porque o que é o reino de Deus se não vivermos todos como irmãos na presença do mesmo Pai, vendo Deus face a face? Então, quando nós nos abrimos para os irmãos, nós já estamos tendo este prelúdio do reino dos céus, que veremos na plenitude, como Jesus promete, na eternidade. Então veja que a primeira e a última bem-aventurança tem uma grande correlação. A primeira bem-aventurança, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. E a oitava, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Então vejam como é bonito e como é profunda esta promessa de Jesus. Aqueles que promovem a justiça, eles têm já a vivência do reino dos céus. Por isso que as bem-aventuranças, minha gente, então, e aí a gente vai caminhando para o nosso final, as bem-aventuranças são essa possibilidade de nós começarmos já a viver estas características do reino de Deus. Mas veja, elas não são coisas simplesmente materiais, mas elas ampliam a visão para esta visão comum, esta visão comunitária, estes gestos comunitários que são capazes de nos elevar, que são capazes de nos fazer sair de nós e chegarmos ao Pai. Esta é a promessa de Jesus. E veja, Jesus termina este trecho dizendo: felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vejam, aqueles que promovem a justiça, aqueles que promovem a fraternidade, aqueles que promovem a igualdade, vão ser perseguidos. O mundo não compreende. Para o mundo isso não é felicidade, para o mundo a felicidade é poder. Então aqueles que vão contra os poderosos, aqueles que vão contra a opressão, estes vão ser perseguidos. O grande Dom Helder Câmara, que foi arcebispo de Olinda, Recife, ele dizia: quando eu dou comida para os pobres, me chamam de santo. Quando eu falo de justiça social, me chamam de comunista. Vejam, Dom Helder, o grande profeta que está a caminho da beatificação, ele diz exatamente isso. Por quê? Porque quando a gente fala da justiça, ou seja, do pleno cumprimento da vontade de Deus, as pessoas se incomodam. Os poderosos se incomodam. Mas como Maria cantou no Magnífica, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Por isso que Maria é a primeira bem-aventurada, porque ela foi aquela que se colocou nas mãos do Senhor, para que o Senhor fizesse nela maravilhas. Minha gente, que nós possamos, como fizeram os profetas que Jesus aqui anuncia, que foram sim perseguidos, que nós não tenhamos medo de viver cada vez mais este cristianismo que nos tira de dentro de nós, que nos coloca à disposição dos irmãos e irmãs, porque assim nós poderemos também herdar o reino dos céus. Eu terminaria com esta outra bem-aventurança:
Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A comunidade de Mateus vivia sob o domínio do Império Romano. O Império Romano, ele colocava a paz como a paz romana, que era aquela paz sob a dominação. Onde o Império dominava, ali havia a paz. A paz dos cristãos é diferente. É esta paz que nos faz abertos à solidariedade e à justiça para com os irmãos. E aí nós herdaremos o reino de Deus quando promovermos a paz. E seremos chamados filhos de Deus. Não é? É como a segunda leitura de ontem, na festa da Santíssima Trindade, São Paulo dizia aos Coríntios, vivam a paz. São Paulo dizia ontem, vivam a paz, vivam a concórdia, porque vivendo a paz e a concórdia, o Deus da paz habitará em você. Meus irmãos, vamos então rezar juntos o Ângelus para que a gente possa encerrar o nosso programa de hoje. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amigos, eu quero agradecer imensamente a vocês, mais uma vez pela audiência. Tivemos aí uma média de 100 pessoas, né, acompanhando ao vivo com a gente, tantos outros que depois vão acompanhar pelo YouTube. Peço que vocês compartilhem, né, também o link quando estiver no YouTube. Agradeço pela paciência, apesar de tantas interrupções, né, por conta da internet, que estava muito ruim o sinal hoje, mas agradeço pela paciência, espero que tenham conseguido receber a mensagem, espero que não tenha, né, interferido na transmissão do programa. E agradeço imensamente, né, as mensagens de carinho. Alguém colocou que é difícil, eu vi aqui algum comentário, que é difícil vivermos em paz em meio a tanta injustiça, em meio a tanto sofrimento. Sim, é difícil, mas como irmãos, veja, por isso que as bem-aventuranças nos tiram de dentro de nós. Porque quando a gente vive irmanados, sendo solidários, esta solidariedade, e aí entra o papel nosso de cristãos. Quando somos cristãos solidários uns aos outros com a dor do outro, ficará muito mais suportável vivermos no mundo e conseguiremos aí viver na paz. Meus irmãos, tenham uma ótima semana. Nos vemos na quinta-feira de Corpus Christi, se Deus quiser. E amanhã o irmão Antão é que estará com vocês aqui no programa. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.